Nós vamos ler João 14, versos 1, 2, 3, e o tema é: o que representa o lugar que você está? O que representa o lugar que você está? Para você pensar. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Estenda as suas mãos assim, por favor. Pai, no nome de Jesus Cristo, as nossas mãos estão estendidas, e que a Tua palavra possa encher a nossa mão, e a nossa mão possa alcançar o nosso coração, a nossa mente, e que possamos ser abençoados aonde estamos e aonde estaremos. Que o Senhor venha a ser glorificado na vida de cada um, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Hoje é Dia dos Pais e eu vou falar sobre Deus Pai. Jesus também foi considerado, dentro de uma expressão do profeta Isaías, que Jesus Cristo era Pai. O que Cristo representa para mim e para você? O lugar onde você está. Qual é a representatividade que Cristo tem na sua vida, no seu local de trabalho, na sua casa, na rua, no supermercado? Qual é a representatividade que Jesus tem na sua vida? O lugar é onde você está. Jesus Cristo tem liberdade de estar dentro de você. A Bíblia descreve que Jesus, quem Jesus é. Ele fala sobre isso, o profeta Isaías, lá em Isaías 9, versículo 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Ele disse, por que será? Porque ele ainda não havia nascido. Será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, hoje nós estamos aqui para analisar, meditar sobre aonde nós estamos, o lugar que eu estou, o lugar que você está. O que Deus representa para mim e para você. Falei sobre Jesus, agora eu estou falando sobre Deus Pai. A Bíblia, ela compara a compaixão de Deus como a de um pai por seus filhos. Salmo 103, verso 13, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então Jesus é Pai da eternidade, Deus é Pai como Pai que cuida dos seus filhos. Compaixão, cuidado, zelo. É a melhor coisa que tem quando você tem um pai que cuida, um pai que ensina, um pai que é exemplo. O pai, eu estou falando o pai, mas é pai e mãe, mas o pai é referência para o filho. É referência para aquilo que ele vai fazer igual o pai, ou vai fazer exatamente o contrário do que o pai fez, ou falou. O pai é referência. E a gente, como pai, você como pai, aquele que vai ser pai, um dia vai ser pai, que você não se esqueça de que você
será referência para o seu filho, para a sua filha. A forma como você vai falar, a forma como você vai cuidar, a forma como você vai reagir, a forma como você vai decidir, a forma como você vai exemplificar, torna-se referência para o bem ou para o mal. A gente precisa ter esse cuidado, esse entendimento. Os pais são referência. Deus foi referência para Jesus. Ele disse: eu estou falando tudo aquilo que meu pai tem me dito. Referência. Eu preciso ter esse entendimento que não é só botar no mundo. Eu preciso me transformar numa referência, você como referência para o seu filho, para a sua filha. Colocar no mundo é muito bom, muito fácil. Mas precisamos ser referência. Os pais precisam ser referência para os seus filhos. Observe o amor de um pai descrito na parábola do filho pródigo. Lá em Lucas capítulo 15, só para você ver como é que um pai, ele é referência para um filho. No versículo 11, 12 e 13, só esses 3 versos, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, consumiu, gastou todos os seus bens, vivendo de uma forma dissoluta. Essa história do filho, quando o filho pedia essa parte da herança, ou como esse filho pediu, era uma afronta para o pai. Porque a herança é depois que o pai parte. Mas ele pediu para antecipar. Mas o pai não contestou, não questionou. Tá bom, meu filho. E dividiu. Fez a divisão dos bens. O filho, segundo a Bíblia Sagrada, depois de muitos dias ele foi embora. E a Bíblia Sagrada fala que ele gastou de uma forma dissoluta. E quando acabou todos os seus recursos, a fome chegou naquele lugar. E ele não tinha mais o que comer. E aí ele foi apacentar porcos, ele queria comer pelo menos das bolotas dos porcos, e os donos, os senhores, não permitiam. E aí veio a referência. Quando ele estava no momento mais cruciante da sua vida, ele disse: caramba, lá na casa do meu pai, os trabalhadores comem, se vestem e se sentem bem. Referência. Porque o pai sempre foi exemplo. E ele disse: eu vou me levantar, eu vou voltar, eu vou me arrepender, eu vou me confessar com meu pai. Diz: pai, eu pequei contra os céus, contra ti, me perdoe, me torne pelo menos como um dos seus trabalhadores. Ele pensou isso, se levantou e foi para a casa voltando para o pai. O pai, por outro lado, não desistiu do filho. A Bíblia nos dá a entender que o pai sempre olhava ao longe da janela, da porta, se via alguém. E assim ele fez sempre. Mas um dia, esse filho apontou lá distante. E o pai reconheceu o seu filho: é meu filho. E a Bíblia Sagrada diz que ele saiu correndo ao encontro do filho. O pai, além de ser um pai, ele era humilde. Se fosse um outro pai, diz: ah é? Está voltando? Vai ter que chegar até aqui, vai ter que... Ele disse: não, eu vou ao encontro dele. Por quê? Porque para o pai, ele estava esperando o filho, mas naquela expectativa
remota. Ele estava achando que o filho dele já tinha até morrido. Quando ele chegou, lá no versículo 20, diz assim: levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Isso quer dizer o seguinte: o pai nunca desistiu do filho, o pai sempre estava pedindo para Deus mudar a história do filho, mesmo que a expectativa dele não era muita. Por quê? Olha só. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Nunca desista do seu filho. Nunca desista da sua filha. Está dando muito trabalho. Não desista. Porque se está morto espiritualmente, Deus vai fazer reviver. Está perdido, Deus vai encontrá-lo. E vai trazer de volta. Porque Deus é Deus Pai. Deus não desiste dos seus filhos. Os filhos podem desistir dos pais, mas os pais não desistem dos filhos. E a sua vida representa o que para você? Esse menino, esse filho que se tornou pródigo, porque quando voltou, ele não foi pródigo, ele voltou pródigo. Para ele, estava tudo ruim. Não, isso aqui é muito monótono. Quero aproveitar minha vida. Não, seu tempo está passando. Pai, me dá parte da minha herança aí que eu vou viver. E ele viveu dissolutamente. E quando acabou tudo, ele percebeu que o lugar que ele estava tinha cheiro de morte. Aonde você está andando, tem cheiro de vida ou tem cheiro de morte? Aonde os teus filhos estão andando, tem cheiro de vida ou tem cheiro de morte? Se tiver cheiro de morte, ore, porque Deus repreende a morte, o espírito de morte, e ele vem com vida. Como você está se sentindo no lugar que você se encontra? É um lugar desejado? É um lugar de passagem? Que pode se refletir a dois tipos de experiência? Uma passagem temporária, onde o local é apenas o ponto de parada ou um lugar desejado, onde se busca aprofundamento e permanência. Enquanto que o lugar de passagem deve ser um local de estudo superficial, onde o conhecimento não é retido, aplicado de forma significativa. Às vezes a pessoa vai na igreja, não é aqui, não, em qualquer lugar. Ele vai ali, só um lugar de passagem. É pouca coisa. Não, tá bom. Mas tem outros que vêm à igreja e dizem: é aqui que eu quero ficar. Um lugar agradável. Um lugar aqui eu estou me sentindo, filho de Deus. O lugar desejado
pode ser entendido como local onde o conhecimento é conhecido, é aprofundado. No contexto pessoal, enquanto lugar de passagem pode ser um momento de alegria efêmera, sem significado profundo, tudo passa. Acaba aquele momento, parece dar um buraco, um vazio, efêmero, passageiro, sem sentido. E aí a pessoa procura outra coisa. Enquanto que o lugar de passagem é o momento de alegria efêmera, passageira, temporária, superficial, o lugar desejado deveria ser um lugar com sentimento de paz, de felicidade duradouras. Quantos estão sentindo paz aqui? Ninguém, hoje é pouca gente. Quantos estão sentindo paz aqui? Paz, irmãos. Paz está aqui dentro. O ambiente é de paz porque tem paz em cada um. Deus é a nossa paz, mas a paz que eu preciso sentir é dentro. Se você tem paz, o outro tem paz, o ambiente fica muito, muito abençoador, porque é um ambiente de paz, porque a paz que está dentro de você, a paz que está dentro do coração do outro, de uma outra pessoa, cria um ambiente prazeroso de paz, porque Deus é a nossa paz. Se você estiver perto de alguém que está atribulado, angustiado, pessimista, amargurado, o ambiente pesa. E aí a gente precisa trazer a palavra de Deus, porque ela muda o ambiente. A pessoa está achando que ali é a vida dele, não passa disso. Mas você precisa trazer uma palavra dizendo para ele, esse momento que você está vivendo é só um tempo, porque o tempo que Deus quer para você é um tempo de paz, de eternidade com Ele. Enquanto lugar de passagem pode ser o homem exercendo uma fé superficial e passageira, sem aprofundamento e busca, o lugar desejado é aquele lugar que você não se cansa, diz, mas que lugar bom, que lugar gostoso. Como é que você encara a sua casa? Tem gente que não gosta de ficar em casa. Mas a casa nossa não deve ser um lugar de passagem, mas um lugar desejado. Eu preciso me sentir bem na minha casa. Eu posso sair, você pode viajar, você pode ir para o lado. Mas a vontade de voltar para casa, porque é a nossa casa, é onde a gente tem a paz, onde a gente tem a segurança, onde tem a esperança, é a nossa casa. Lugar desejado. Que a sua casa seja um lugar desejado. Que a casa de Deus seja um lugar desejado para você. Que você tenha o desejo de estar com Ele. É lugar desejado. A gente pensou aqui, mas isso aqui está bom para mim. Eu não mereço mais do que isso. Talvez aqui no mundo sim. Mas Deus trabalhou de uma forma tal para que a sua vida saia desse estado final para o início eterno. Mas eu preciso decidir a minha vida é aqui nessa terra. No contexto espiritual, lugar desejado pode ser traduzido pela busca da presença de Deus. Em resumo, a frase lugar de passagem ou lugar desejado descreve a diferença entre uma experiência superficial e uma experiência mais profunda, significativa, com bastante profundidade, consistência, seja no estudo, seja na fé, seja na vida pessoal. A Bíblia nos fala de um lugar
de passagem, onde Pedro sugeriu que o lugar onde eles estavam se transformasse em um lugar desejado. Pedro disse: Senhor, Marcos capítulo 9 fala isso, verso 2 fala assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, a outra será para Moisés e a outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, por estarem aterrados, estupefados daquilo que eles estavam vendo. Jesus com as vestes resplandecentes e aparecendo Moisés e Elias. Pedro disse: aqui é o lugar. Ei, por mais que você sinta Deus presente, forte na casa do Senhor, mas não é o lugar desejado para ficar para sempre. É um lugar que você diz assim: eu estou passando por aqui porque eu vou para lugar onde não vai ter tristeza, não vai haver dor, não vai haver enfermidade, vai haver a morte. É um lugar da eternidade, um lugar desejado. Pedro se contentou. Aqui tá bom já. Pedro esqueceu que ele ia morrer. Pedro esqueceu que Jesus estava ali por um tempo. Pedro esqueceu de tudo, porque o ambiente estava propício. Ele diz: vamos fazer uma tenda para cada um, Senhor. A seguir, que Pedro falou deu essa sugestão, essa ideia. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles, senão Jesus.